Cuidando da saúde. Olha, nós vamos falar sobre vacina, tá? Enquanto a vacinação está avançando, tá, com idades, grupos prioritários, muita gente tem dúvidas sobre a eficácia. Se uma vacina é melhor que a outra, é um problema muito sério. Inclusive, eu tomei a AstraZeneca. A minha esposa ontem tomou a AstraZeneca. E a gente está aguardando a segunda dose. Mas é interessante verificar como que as pessoas tentam escolher uma vacina. Escolher uma vacina. A gente teve até uma polêmica com a atriz Fernanda Montenegro, que tentou se vacinar com a Pfizer. Como não tinha Pfizer, ela saiu, voltou, aí consultou-se com o médico. Aí o médico disse, não, toma a AstraZeneca mesmo, e ela tomou a AstraZeneca. Mas isso não é um fato isolado. É muita gente, até porque a vacina AstraZeneca ela tem reação. As pessoas às vezes sentem dor no braço, dores no corpo, tem febre, tem gente que tem calafrio, né? E a Coronavac, depois de tudo que já falaram, tem gente também que não quer. Me parece que tem muita gente querendo a Pfizer. Mas por que a Pfizer é melhor do que as outras? Será? E essa outra que está chegando aí da Johnson & Johnson? Bom, para conversar seriamente, baseado em dados científicos, nós vamos conversar com o infectologista, o Dr. Felipe Prohaska. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Olha, que felicidade de ouvir agora no rádio, viu? Porque eu nessa correria de vai para lá, vai para cá, eu escuto mais rádio do que consigo ver televisão. Aí maravilha. Poder lhe ver, entre aspas, mas com mais frequência. Doutor Felipe, tem coerência essa situação hoje no Brasil? A gente vê até pessoas famosas, né? Tentando escolher vacina. Tem alguma coerência nessa hipótese ou não? Como é? Desculpa. Existe alguma coerência na pessoa falar, não, eu prefiro a da Pfizer. Não, eu não queria tomar a Coronavac. Ou eu quero a Coronavac que não tem reação. Tem alguma coerência a pessoa tentar escolher nesse momento vacina? Pois é, né? A gente está numa fase que a gente tem que vacinar com o que tem. Não existe isso de você escolher, eu quero vacina X, Y, Z. Todas essas vacinas, a gente tem visto a novela que é uma vacina dessa ser aprovada pela Anvisa, devido à seriedade com que os estudos são levados. Então, para você ter hoje Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e agora Janssen na nossa realidade, é porque passou por critérios muito rígidos de segurança. Então, essas 4 vacinas, elas têm papel muito importante. E outra, infelizmente, nós não temos para todo mundo. Então, quando chega a nossa vez, nós temos que dar graças a Deus ao que tem. Veja você tomou AstraZeneca, sua esposa também, eu tomei Coronavac. E estou comemorando essa Coronavac muito, porque eu estou lá na linha de frente todo dia. E, apesar de todos os cuidados, não deixa de ter uma proteção valiosíssima, né? Dentro desse contexto que nós temos do coronavírus no nosso meio. No caso da máscara, né, hoje, essa situação, essa polêmica da máscara, que veio depois daquele estudo pedido pelo presidente de que posteriormente não precisaria usar máscara. Como é que o senhor vê essa situação da máscara hoje, com os dados científicos que o senhor possui? Olha, infelizmente a máscara vai ter um acessório ainda por muito tempo. Mesmo depois que nós tivermos uma vacinação em massa no Brasil, devido à abertura das fronteiras e à presença de outros países que não estarão totalmente vacinados, ainda deverá usar máscara por um período. Acredita-se, Carlinhos, que até o mês de 2022, né, em julho e agosto, nós ainda precisaremos de máscara, mesmo considerando que o Brasil estará totalmente vacinado em novembro e dezembro. Lógico, você pode ter flexibilidade em algumas situações, tipo locais com público reduzido, locais abertos, com uma boa capacidade de troca de ar, né, garantia de que todos estão vacinados em determinado recinto. Isso pode flexibilizar a necessidade do uso de máscaras, mas ainda não é o suficiente para aposentá-la. Eu estou vendo aqui, abri a minha tela aqui,
os dados de um país que me preocupou bastante. Até porque o gráfico do Chile está atualizado até o dia 13 agora, né? O dado do país inteiro, uma média dos últimos 7 dias de 6.931 casos, ou seja, o Chile voltou a ter uma média muito alta de casos, até porque o Chile ele é um país que tem 2 vezes a população de Pernambuco. Né? Então, se você colocar... Pernambuco hoje teve 3.000 casos, está com 3.500 casos de média. Seria uma loucura para o nosso estado. Seria uma coisa muito preocupante. Nós já estivemos bem perto disso. E eu estou vendo aqui outra situação que preocupa o chileno é a média de mortos, que chega nos últimos 7 dias, quase 110 mortos, 109. O Chile vacinou 45% da população integralmente, ou seja, com as 2 doses. Né? O percentual chega a ser parecido com o que os americanos fizeram. Que integralmente os americanos conseguiram aí 43%, até porque começou a vacinar a população menor de 18 anos agora. Doutor Felipe, essa situação do Chile com essas variantes é um alerta também para nós aqui no Brasil? Com certeza. O Chile ele teve uma vacinação em grande proporção da Coronavac. E você pode até questionar, então lá nos Estados Unidos que foi Pfizer tem um resultado e no Chile é outro. Ele tem que lembrar que na situação do Chile é uma situação bem peculiar, porque o que acontece? Há muita concentração populacional em determinadas cidades. O Chile é um país esticado, com concentração de população muito grande, dentro de alguns locais específicos, de cidades específicas. Outra coisa, o uso de máscara no Chile é muito reduzido. É uma crítica muito grande que se tem. Saiu um documento na imprensa europeia, e o bom da imprensa europeia é que não tem tanto essa questão política envolvida na discussão, e eles falam que a taxa de adesão das medidas restritivas pela população chilena foi baixíssima, em menos de 20%, e seja isso máscara, distanciamento e higienização das mãos e do ambiente, e que acabou se tornando um fator de impacto muito grande para a transmissibilidade, mesmo no contexto do paciente vacinado. É isso que eu acabei de falar na última frase. Mesmo você vacinando o Brasil inteiro, provavelmente as máscaras serão uma necessidade até ter o controle da pandemia no mundo, e não somente em determinada região. Veja que o próprio Estados Unidos e Israel, para poder ter atividades sem máscaras, eles estão utilizando protocolos novos. Por exemplo, na NBA hoje, que tem tido jogos transmitidos na televisão, e você estranha quando vê a plateia dentro da partida, todos os torcedores vacinados, né? A Europa está fazendo teste de antígeno antes do torcedor entrar no estádio, para determinar se ele tem doença de atividade ou não, para ver se ele vai poder entrar ou não. E tem que chegar 2 horas antes, né, para poder fazer o exame, para 40 minutos antes do jogo poder entrar. Então, tudo isso vem sendo necessário para poder gerar novos protocolos de retomada, mesmo com a pandemia ainda em andamento. Mas sabemos que a gente ainda vai chegar nessa fase, mas não é a nossa realidade atual. Inclusive, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, Facebook, nos aplicativos da 102.1, Interativa FM. Olha, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vendo países, como falamos agora, o Chile, né, que pareciam estar muito bem. De repente, começam a ter uma situação, mesmo com uma vacinação já avançada. Eu tenho um outro dado para seu comentário, doutor Felipe Prohaska, que é a Argentina. A Argentina, ela tem uma população que seria o quê? O estado de São Paulo. Vamos colocar aqui, é basicamente o estado de São Paulo. A Argentina tem 44 milhões de habitantes. São Paulo também, 43, 42. Como não tivemos censo no ano passado, a gente não pode precisar bem esse número. São Paulo
teve uma média, está com a média de 13.418 casos e uma média dos últimos 7 dias de 524 mortos. Só São Paulo, só o estado de São Paulo. Estamos falando aqui de São Paulo. 524 mortos só em São Paulo, a média de São Paulo. Quando a gente vai para a Argentina, e o gráfico da Argentina é o seguinte, estava lá baixinho e começou a subir, muito parecido com o do Brasil, depois de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, subindo. Né? Muito parecido com o do Brasil. Pode ser que tenha uma queda nesse momento, mas a média dos últimos 7 dias, 23.978 casos. Você vê que a média é quase o dobro de São Paulo. A população é similar, quase o dobro de casos de São Paulo. Tá? Argentina com 23 mil, São Paulo com 13 mil. E uma média de mortos na Argentina de 565, ou seja, uma média parecida com a de São Paulo. A média de mortos parecida, embora a infecção na Argentina seja quase o dobro. Não sei se isso reflete o sistema de saúde na Argentina, mas é um alerta para nós, um país que estava, assim como o Brasil, pensando que estava saindo e, de repente, entra no olho do furacão de novo, doutor Felipe Prohaska. Pois é, e porque tem essa soma de informação ao achar que o fato de estar vacinado ou que tomou a primeira dose gera uma situação de falsa segurança. E é uma pena, porque nessa falsa segurança é onde a gente tem visto pessoas, infelizmente, se infectando exatamente por causa de abrir mão da máscara, abrir mão da higienização com maior frequência. Veja, é só a gente comparar como as pessoas higienizavam seus ambientes de trabalho e as coisas que chegavam em casa ano passado e fazem isso agora. O vírus eu ia dizer até que o vírus não mudou, ao contrário, ele mudou, ficou mais agressivo do ano passado para cá. Mas quando ele ficou mais agressivo e quando a gente começou a se expor mais, é que onde deveríamos ter um maior cuidado, a maior necessidade do uso de tudo isso que a gente já vem fazendo. Ninguém tem dúvidas que máscara, distanciamento social, higienização da mão e dos ambientes é efetiva. Ninguém tem dúvida. Agora, as pessoas estão cansadas. Muitas das vezes negam, porque quando se vacinam, acham que não é mais necessário. Quando, na verdade, nós precisamos, muito além das 2 doses, de um período de pelo menos 20 a 30 dias, mas temos que lembrar que, ao usar máscara, não é só um cuidado individual nosso. É um cuidado coletivo com as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, doutor Felipe, eu queria agradecer ao senhor e espero contar outras vezes para dar explicações valiosas a toda essa população que nos assiste aqui no nosso programa, nesse momento tão difícil e em que as pessoas precisam realmente ouvir informações balizadas como a sua. Muito obrigado, viu? Um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Muito feliz estar aqui.